Mestre amado, estamos aqui hoje com um propósito, e este propósito é bendito. Queremos, Jesus, aprender sempre mais. Queremos que os nossos passos eles estejam mais fortalecidos, mais seguros, para que caminhemos nessa estrada da vida, certos de que poderemos chegar até Ti, chegarmos até o Pai, com todo o aprendizado que sempre, sempre nos fortalecerá para viver. Por isso, Jesus, que a sua luz ela possa sempre brilhar, brilhar sobre as nossas cabeças e os nossos corações, para que tenhamos sentimentos bons e para que tenhamos um raciocínio flexível ao bom entendimento das verdades divinas. Por isso, Jesus, esteja conosco em todo momento de nossa existência carnal e espiritual. Assim seja. Boa noite a todos novamente. Vamos hoje falar sobre um assunto bastante intrigante, digo eu: ressentimento e rancor. Por que intrigante? Porque, a princípio, nós paramos e pensamos, uai, ressentimento e rancor, não é tudo a mesma coisa? Não parece que tudo está junto e misturado? Mas é sempre interessante nós podermos compreender os sentimentos, as emoções que estão em nossos corações. É sempre interessante nós podermos compreender um pouquinho mais profundamente sobre aquilo que às vezes nós abraçamos e nem sabemos que portamos. Quando nós falamos de ressentimento e rancor, a princípio, eu diria a vocês que todos nós nos identificamos em algum momento portadores desses sentimentos. Vocês podem até dizer, nossa, não, eu, será? Mas todos nós, de alguma maneira, quando nos sentimos contrariados, podemos abraçar estes sentimentos de uma forma intensa ou não. E muitas vezes até conseguimos dispensá-los de nossos corações, quando temos um pouco mais de consciência do quanto tais sentimentos, ditos negativos, vamos botar assim, doutrinariamente, quando nós os portamos. O que seria o ressentimento e o que seria aquilo que nós chamamos de rancor? A princípio, vamos dizer bem simplesmente que ambos poderiam ser considerados por nós como sinônimos, mas em graus diferentes. Vamos colocar assim. Quando nós temos o ressentimento, ele seria uma fase inicial do rancor. Gente, o que seria então o rancor? O rancor é quando nós temos um sentimento tão profundo e grave em nosso coração que podemos chegar ao ponto de odiar, que podemos chegar ao ponto de termos sentimentos tão negativos em nosso coração, que temos a dificuldade de retirá-lo de nós, de extirparmos tal sentimento, tal emoção de nós. E o ressentimento, se é a primeira fase, é o pontapé inicial. Então vamos lá. Na maioria das vezes, nós temos tais sentimentos contra alguém. Esses sentimentos, ressentimento e rancor, eles chegam ao nosso coração quando nós os construímos a partir da ação de alguém
que na maioria das vezes é uma pessoa que temos consideração, que nós amamos, que nós confiamos, e de repente essas pessoas nos decepcionam. Em razão dessa decepção, podemos abraçar inúmeras emoções, inúmeros sentimentos. Um deles é a mágoa. O ressentimento, na maioria das vezes, começa com a mágoa. Na maioria das vezes, nós nos sentimos magoados com este alguém. E em razão desta mágoa, nós criamos em nós um depositário de emoções que são extremamente prejudiciais a nós. E quanto mais depositamos essas emoções, mais nós damos a nós uma potencialidade de cairmos em, como eu vou chamar? Cairmos na tentação de nos prejudicar sem ao menos percebermos. Vou explicar. Vamos lá. Lembram quando eu falei que tais emoções, normalmente, nós as alimentamos contra alguém? Então, se eu sou uma pessoa que eu não me conheço, ou seja, se eu não trato, não faço em mim a prática do autoconhecimento, possivelmente alimentarei essas emoções em mim, não as perceberei e, associando a outras emoções, vou me prejudicando. Mas o que que o autoconhecimento tem a ver com isso? Se eu não percebo as alterações em mim, se eu não percebo quanto estou me prejudicando, eu não vou fazer nenhuma mudança efetiva para a mudança destes sentimentos. Se é desta forma, se é assim, então eu não me conheço, não tenho condições de saber que estou construindo algo negativo em minha vida, vou alimentando porque me sinto no direito de me magoar, de sentir mágoa de alguém que me prejudicou, de sentir raiva de alguém que me prejudicou, de sentir ódio de alguém que me prejudicou, e assim sucessivamente, alimentando dia a dia, minuto a minuto, tais sentimentos em mim. E o que que acontece quando eu estou nesta desarmonia interior, porque tais sentimentos, tais emoções que foram alimentadas e se transformarem em sentimentos, elas levarão para mim, com certeza, uma energia, uma construção que me prejudicará não só a minha saúde mental, quanto a minha saúde emocional, ou seja, minha saúde física também. Bem, a princípio, sou uma pessoa que fiquei magoada com alguém. Esta mágoa alimentada pode se tornar imediatamente um ressentimento pela minha decepção. A partir do momento em que eu me decepciono e alimento o ressentimento, continuo no meu processo de construção e eu posso chegar ao ponto de sentir rancor. Em cada uma dessas etapas, não tão graves ou muito graves, em cada uma delas, eu estou ativa neste processo, mesmo que inconscientemente. E este é um dos problemas. Não me conheço, crio inconscientemente ou conscientemente o processo e eu vou me prejudicando dia a dia. Lembram quando eu falei que a gente faz isso contra uma pessoa e que normalmente essa pessoa é uma pessoa que amamos, é uma pessoa que temos consideração, é uma pessoa que confiamos? Lembram quando eu falei disso?
Então, também estou falando que uma das pessoas que é o alvo do meu rancor, o alvo do meu ressentimento, sou eu mesma. Somos nós mesmos. E quando nós temos em nós esse alvo, que na maioria das vezes jamais deixa de estar integrado ao meu processo de ressentimento e de rancor, pior fica. Mas como assim, Adriano? Como que eu posso ficar ressentido comigo ou ressentida comigo? Como assim? Não foi o outro que provocou? Bem, da mesma forma que eu posso, acreditando-me no direito de ficar magoado com uma pessoa que realizou uma ação e esta ação foi contrária a mim e me prejudicou, a partir do momento que eu acredito nisso, o que eu faço? Eu tomo propriedade desse direito, e a partir do momento que eu tomo propriedade desse direito, sou a responsável pela minha escolha. Como um ser que está crescendo, mas que ainda não se conhece perfeitamente, eu posso me rebelar até mesmo contra a minha própria escolha inconscientemente, ficar ressentida comigo por eu ter aceitado que aquela pessoa que estava na minha vida, que eu aceitei, que eu confiei, ela fazendo isso comigo, não foi ela que errou, fui eu que errei em aceitá-la. Percebem? E se fui eu que errei em aceitá-la, então significa que a errada sou eu, e se a errada sou eu estou magoada comigo, estou ressentida comigo, mas eu não me conheço. Se eu não me conheço, eu não tenho a capacidade de perceber que a mágoa também está contra mim. E se essa mágoa está contra mim, eu posso, minuto a minuto, me punir por causa desses meus próprios sentimentos. Então, achando-me a vítima, eu, como um espírito que estou crescendo e que já absorvi vários entendimentos, mas ainda não os consolidei em mim, posso me equivocar naquilo que eu hoje estou aprendendo e acabo transformando tudo contra mim. E essa mágoa, e esse ressentimento, e este rancor começará a agir contra mim. Então, o que acontece? O que estaria acontecendo? O que vai estar acontecendo é que eu começo a deixar que as bombas emocionais elas comecem a explodir em mim. Deixo que a falta de alimento e de água, que são essenciais para a minha vida, alimentos e águas, entre aspas, são uma imagem figurativa, eu paro de me alimentar, eu paro de tomar água. Por quê? Porque eu não mereço que eu esteja suprida das minhas necessidades básicas. Então, o que que seria isso? Uma atenção maior à minha saúde, uma atenção maior às minhas necessidades. Começo a ser uma pessoa mais difícil, não só para os outros, como para mim. Percebem o que eu estou falando? Então, quando eu chego neste momento da minha vida, eu começo a agir contrário a mim, e aí não tem jeito. Inicia-se um processo de autodegradação de mim mesma. Olha o que seriam esses sentimentos abraçados por nós. Dois sentimentos chamados ressentimento e rancor. O ressentimento sendo algo um pouco menos intenso do que o rancor, a parte inicial do processo de nós construirmos o rancor, mas ainda assim tão prejudicial quanto a própria finalização,
ou uma etapa mais alta, como o rancor na nossa vida. Se nós estamos a cada minuto do nosso viver buscando a nossa evolução hoje, como que deveríamos, como que nós necessitaríamos agir? Bem, a primeira coisa que nós podemos pensar é o seguinte: se eu estou magoada com alguém, eu preciso entender quem é este alguém. Para eu poder entender quem é este alguém, eu preciso, de novo, iniciar o processo de entender quem eu estou. Não vou dizer nem quem eu sou, mas quem eu estou. E quem eu estou hoje é uma pessoa que luta para crescer, mas que é uma pessoa que está na sua etapa de aprendizado, mas ainda bastante imperfeita no seu processo de vivência. Se é desta forma, se eu consigo compreender as minhas dificuldades, começo também a buscar, a compreender as dificuldades alheias. Para isso, preciso agir com menos egoísmo. Por quê? Porque se eu abraçar o meu papel de vítima, eu jamais conseguirei enxergar no outro as suas dificuldades. Eu já vi, Léo. Mas por que que eu estou dizendo isso? Que eu estou tentando falar para vocês é que, por mais que o outro seja o nosso espelho, e por mais que hoje nós tenhamos uma visão um pouquinho mais aberta para enxergarmos as dificuldades alheias, quando nós nos vitimizamos, todo o centro da nossa atenção, toda a nossa preocupação estará voltado para nós mesmos. E se é desta forma, não tenho condições de enxergar no outro com a piedade, com a empatia que seria necessária neste momento. Fala, Léo. Pergunta, por enquanto apenas uma. Poderia pensar que lá nos primórdios, ou na primitividade de nossas emoções, o ressentimento, né, eu me senti ressentido com uma pessoa, poderia sinalizar que esse outro ultrapassou algum limite meu e por isso, né, eu fiquei zangado. E o que modernamente hoje se fala que nós precisamos aprender a dizer não. Eu tive uma certa dificuldade de entender o início da sua pergunta, mas se eu a entendi bem, O que é que eu faço? você pode repetir, é porque tá muito baixo aqui para mim. Pode Tá. falar. Poderia pensar que nos primórdios ou na primitividade de nossas emoções, o sentimento poderia sinalizar que o outro ultrapassou algum limite meu, o que modernamente é, diz, né, nos ensina que precisamos aprender a dizer não. Então, quando a gente fica, a gente diz assim, né, quando a gente se sente ressentido é porque a gente deveria ter dito não. Eu entendi agora a pergunta. É, se nós pararmos para olhar dentro de um processo evolutivo dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, muita coisa mudou. Hoje, por exemplo, nós temos mais condições de enxergar quando este outro ele ultrapassa os limites que seriam razoáveis da minha individualidade. Hoje nós temos essa capacidade, mas ao mesmo tempo, ainda hoje, temos resquícios muito fortes de ideias equivocadas sobre o que é o servir. Então, muitas vezes não, nós fomos educados século após século
de que o certo é a gente não pensar em nós, é a gente pensar no outro, que o certo é nós estarmos vivenciando a nossa vida dedicados e dedicados àqueles que estão ao nosso redor, à nossa família e todos que estão ao nosso redor, mas dependendo da posição que nós nos encontramos, então, o que eu chamo de posição, né? Seria a ideia de, por exemplo, uma pessoa com mais autoridade, outra pessoa com menos autoridade, teria uma forma diferente de estarmos atuando, né, com essas pessoas. Então, muita coisa foi mudando. Não digo que algumas mudanças estão certas e outras erradas, ou vice-versa, mas digo que essas mudanças hoje nos trouxeram condições de nós percebermos que, por exemplo, eu diante do meu patrão, eu tenho uma posição subalterna em relação ao meu trabalho, mas eu não tenho uma posição subalterna em relação à minha vida pessoal. Então, o que antes se fazia só porque uma pessoa ela era uma autoridade dentro do trabalho, ela podia abusar de mim além do trabalho e além mesmo da minha própria função dentro do trabalho. Hoje nós temos uma visão um pouco melhor, já está sendo colocado isso para a coletividade, de que cada coisa está no seu papel e que nós temos uma voz ativa para nós podermos dizer isso está errado, isso está certo. Agora, vamos dizer ainda neste meu exemplo que a pessoa ela estivesse ela é um patrão e estou empregada, e esta pessoa estivesse abusando de mim de várias formas, emocionalmente, psicologicamente, até mesmo além das minhas funções e tal. E eu, uma pessoa que não consigo falar sobre esses meus direitos, aquilo que eu deveria estar propagando como meu direito, não consigo, me sinto acuada, não consigo falar com este patrão, e aí me sinto ressentida, magoada, revoltada com tudo que está acontecendo. Bem, se vocês observaram neste exemplo, tudo estará acontecendo aonde? No meu mundo interior. E se está acontecendo no meu mundo interior, por mais progresso que nós já tivemos desde a primitividade até agora, o processo danoso ele estará acontecendo dentro de mim, numa luta íntima e possivelmente os meus pensamentos, que ainda fazem parte do meu templo interior, os meus pensamentos, eles estariam agindo contrário àquela pessoa, mas eu não estaria fazendo nada em termos de ação física. Se é desta forma, o que eu estarei fazendo? Com a construção dos meus pensamentos, possivelmente começarei a construir uma vingança íntima. E esta vingança íntima construída em mim faz o que em mim? Percebem? Eu querendo me vingar, me vingando energeticamente sempre, mas não agindo em razão de eu me sentir sufocada, de eu sentir que eu não posso agir contra aquele meu chefe. Lembram quando se afirma que quando nós estamos agindo pelo pensamento, somos responsáveis também por eles? Claro, na devida proporção. Se eu sou responsável, imagina todos os dias eu estar me vingando de alguém. Qual a energia, qual a vibração que eu estarei emitindo e vivendo? Então, sou vítima, né? Porque é assim que eu me enxergo. Sou vítima, não faço nada para mudar porque me sinto coagida,
não faço nada para mudar, vivo intensamente a minha mágoa, o meu rancor, o meu ódio, me vingo todos os dias em pensamento. Então, quem está hoje escravizado? Quem está hoje vivenciando uma existência de escravidão psicológica, emocional? Vocês estão entendendo o que eu quero colocar? Então, acredito que eu tenha respondido, Léo, a pergunta. O que eu posso dizer é que no momento em que nós estamos vivenciando hoje, que, claro, houve uma enorme evolução nos nossas emoções e sentimentos, nós precisamos, de novo, a palavra de hoje é autoconhecimento. De novo, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender o que está acontecendo dentro de nós, para que nós possamos nos libertar daquilo que está nos escravizando. E o ressentimento, a mágoa, o rancor, são todas emoções que nos escravizam ao passado. Porque se nós hoje pararmos para pensar, a partir do momento que eu estou ressentida, magoada, rancorosa em relação a alguma coisa, eu estou vivenciando o meu passado a cada minuto do meu viver. Porque no momento em que eu construo este ressentimento e este rancor na minha vida, esta mágoa ali borbulhando em mim, mesmo quando eu não estou pensando nisso, eu ainda estou alimentando as minhas emoções quando eu lembro. E aí eu alimento, aquilo está vivo em mim, esqueço um tempo, volto a lembrar, de novo alimento aquela energia em mim, então eu vivo neste processo sem conseguir me libertar. Sim, Léo. Vamos lá. Acho que essa pergunta está dentro do que você explicou da última, né? O ressentimento, né, e acho que posso entrar, e rancor, né, podem influenciar a maneira como interpretamos as ações ou palavras do outro. Essa distorção dessa realidade, ou, né, ou dessa percepção, pode contribuir para maus entendidos e conflitos que vão gerar mais ressentimento e mais rancor? Com certeza, todas as vezes que eu porto e alimento alguma emoção ou sentimento que está desvirtuada da minha fonte primária de amor, lembram? Fonte primária é amor puro, é o amor que vem de Deus. Nós somos filhos de Deus e temos uma fonte primária de amor. A partir do momento que nós deixamos o amor fluir, nós podemos deixá-lo puro ou não, deturpado ou não. Então, quando nós nos desvirtuamos dessa fonte primária de amor, nós nos nós possibilitamos na nossa vida a, essa deturpação, e nessa deturpação nós, é, vamos dizer assim, nós estaremos. ah, Como é que eu vou explicar isso agora? Nós nos daremos momentos de grandes. ah, Léo, eu vou pedir para você repetir a pergunta, senão eu vou me desvirtuar. Tá bom. Fala de novo, por favor. O ressentimento ou rancor podem influenciar a maneira como interpretamos as ações ou Ok, palavras do outro? ok. Nós nos daremos o equívoco do nosso olhar frente aos fatos que estão acontecendo à nossa frente. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Se a vida
ela é vista por mim, segundo os meus aprendizados, segundo a minha formação de vida, né, de todas as minhas vidas. Ou seja, eu interpreto a minha vida baseado naquilo que eu aprendi, baseado nos meus conhecimentos, baseado na minha visão sobre a vida. A cada momento em que eu porto algum sentimento positivo ou negativo, eu enxergarei a minha vida baseada nisso, com essa visão clara ou deturpada do que está acontecendo. Então, se eu estou, por exemplo, neste momento eu estou magoada, normalmente eu enxergarei a minha vida mais acinzentada. Não é assim que acontece? Pode estar chovendo, se eu estiver feliz, eu vou enxergar o arco-íris. Pode estar o maior sol, se eu estiver infeliz, eu vou só enxergar o calor daquele dia, que está incomodando. Então, os sentimentos, as emoções, como eu estou em estado de espírito, sempre fará diferença de como eu vou enxergar a minha vida naquele momento. Então, eu posso sim deturpar os fatos que estão acontecendo à minha frente, baseado naquilo que eu estou sentindo. E se eu estou ressentida, se eu estou rancorosa, a probabilidade é que eu veja num outro, numa ação do outro, normalmente eu terei um olhar muito mais negativo do que positivo. Vamos dizer que este outro não seja o foco do meu ressentimento. Vamos dizer que o outro não seja o foco do meu rancor, mas este outro agiu. E dentro das expectativas da minha vida, e dentro do aprendizado que eu tenho, a ação dele é uma ação que eu tenho dificuldade de aceitar. Então, vamos dizer que essa pessoa foi, ao meu ver, extremamente ingrata. Ah, eu sempre fiz tudo por ele, e de repente eu pedi uma mínima coisa e essa pessoa não fez. Esta pessoa, aos meus olhos, foi ingrata. Se é desta forma, neste momento, se eu identifico, baseado na minha vivência, uma ingratidão de quem eu acho que deveria ser grato, já começa o meu processo, se eu permitir, de mágoas, ressentimentos e rancores. Entendem? E aí, a partir do momento que eu tive a emoção, se eu alimentar esta emoção para algo pior, aí começa a ideia do meu livre-arbítrio, de eu alimentar e ir fazendo o carrossel, o círculo vicioso, e eu não conseguir, dependendo de como eu alimentar, nem me libertar desses sentimentos, sem eu ter uma ajuda externa. O que seria essa ajuda externa? Primeira coisa que eu posso dizer, se a pessoa ela está num processo de rancor de muito tempo, dificilmente ela vai conseguir desconstruir esse rancor sem uma ajuda terapêutica. Dificilmente. Se esse rancor é de muito tempo, ele vai estar tão acimentado de outras coisas em cima disso que vai ser difícil a pessoa fazer sozinha. Mas vamos dizer que essa pessoa ela começou o seu processo e não deu tempo dela refletir sobre este mesmo processo e basear-se no seu autoconhecimento. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode, compreendendo o que está acontecendo com ela, com o auxílio, muitas vezes, de amigos, de familiares, de pessoas que a consideram muito e que podem levar a ela este entendimento, ela às vezes consegue sair do seu processo tendo este auxílio externo, porque antes ela estava cega ao alimentar tais sentimentos. Fala, Léo. Acho que a próxima pergunta emenda bem nessa, a sua explicação, né? Diz o ditado que quem guarda rancor coleciona lixo moral e termina doente. Isto procede? Você pode nos explicar? Procede e procede. Eu estou falando isso com vocês o tempo inteiro, né? É muito real
essa situação, quantas pessoas, em razão de não compreenderem a vida, as experiências da sua vida, aquelas que ela se sentiu vitimizada, quantas pessoas pioram o seu estado através de doenças físicas por causa desses sentimentos alimentados e por ela ter se apoderado desses mesmos sentimentos e emoções. Então, o que que significa isso? Significa a ideia de que, a partir do momento que eu acredito que eu tenho, volto a dizer, direito a, eu começo a dar a mim carta branca para que eu continue a me adoentando. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, e nessa pesquisa eu descobri, deixa eu ver se eu acho aqui, vou fazer igual a Roseli, né? Que ela fala assim, gente, eu separo as coisas quando eu vejo, não acho mais nada, né, Roseli? A gente separa e não acha nada. Mas eu achei aqui. Olha que interessante. Numa pesquisa que eu fiz, eu descobri, e depois tenho certeza que a Suzana vai me ajudar aqui, mas eu descobri o seguinte: o rancor, que é aquela, seria uma etapa mais avançada deste ressentimento, ou seja, ele é a, o que nós alimentamos no ressentimento a ponto de chegar a esse estado de rancor. Ele pode causar danos cardiovasculares e enfermidades autoimunes, que estão entre essas possíveis sequelas quando você sente o rancor. Há risco de a pessoa magoada cometer alguma transgressão no futuro. Então, por exemplo, quando ela coloca aqui, quer ver? Não, o que que seria essa transgressão, né, que se fala? É aquela pessoa que está na etapa da vingança. Uma pessoa que vai chegar ao ponto de encontrar-se com a outra e qualquer coisa que essa outra fizer, mesmo que não seja intencional, pode desencadear essa emoção de tal forma tão violenta que a pessoa pode até praticar um ato criminoso contra ela, porque ela é tomada por essa emoção alimentada por muito tempo. Então, só para vocês entenderem, eu achei esse dado aí. E por quê? Lembram quando eu falei que o rancor é uma etapa muito acima do ressentimento? Muito acima, que eu falo assim, uma das etapas acima. E o rancor, ele é um ódio, ele pode se tornar um ódio tão profundo e não expresso, porque normalmente uma pessoa que está rancorosa, ela, ela pode falar, mas normalmente ela não fala. E aí ela vai alimentando aquilo dentro dela, vai alimentando e se torna uma bola tão grande que às vezes ela não suporta. E aí, quando acontecer aquela gota d'água, ela explode e pode acontecer dela agir numa atitude passional a ponto dela não se controlar. Ok? Suzana? Fazer você está falando nesse momento do que acontece fisicamente, né? O que acontece na nossa vida material. Não sei se você vai falar mais adiante, né? Mas é, de que forma aparece, de que forma nos atinge o rancor, o ressentimento e o rancor, né? Na nossa vida espiritual, assim. Após o nosso assim, a gente já sabe que na vida material essas coisas são possíveis, mas quando a gente desencarna, como que isso nos acompanha? Como isso vai aparecer na vida espiritual? Como vai se manifestar na vida espiritual? Maravilhoso, Suzana, você ter chamado para a gente falar sobre isso agora. É, é claro que nós somos energia.
E se nós somos energia, tudo que nós estivermos alimentando a título de energia estará acrescentado em nós. Quando nós falamos de rancor e ressentimento, e estamos falando, né, sobre essa pesquisa que atinge o corpo físico, há muito tempo essa energia, ela já alimentada, ela já atingiu o nosso perispírito, ela já atingiu o nosso ser, né? Como a gente pode chamar que é o ser verdadeiro, que é o ser espiritual. Se ela trouxe algum reflexo no nosso corpo físico, vocês não imaginam as mazelas que nós encontramos no nosso corpo espiritual, o perispírito. Você perguntou na ideia de quando nós desencarnamos. Só que nós desencarnamos todos os dias, né? Que todos os dias a gente vai para o plano espiritual. E se é desta forma, imagina você se deparar conscientemente, porque nem sempre a gente está consciente neste plano espiritual. Muitas vezes a gente vai para o plano espiritual e não enxerga as mazelas que nós estamos cortando. Imagine você se deparar todos os dias sofrendo os reflexos desse crescer de emoção negativa, vou chamá-lo assim, desculpem. E aí, todos os dias sentindo isso, e muitas vezes, se eu estou no meu processo ainda de vitimização, o que que eu faço? Eu vou associar que todo o sofrimento que eu estou tendo tem base na pessoa que me fez mal, entre aspas. Então, eu só estarei alimentando mais e mais a minha revolta, o meu ressentimento, o meu rancor em relação a essa pessoa. Percebe? Então, quando nós falamos, por exemplo, da ideia do que isso provoca em nosso ser espiritual, o que eu poderia dizer? Todos os dias, quando nós vivenciando a vida, se isso estiver intenso demais, se nós estivermos colocando isso como prioridade na nossa vida, e isso que eu estou chamando é o ressentimento, o rancor, se eu estiver colocando isso como prioridade, possivelmente todos os dias na minha vida, quando eu for para a emancipação, possivelmente eu vou para uma zona umbralina, porque a minha energia estará voltada para lá. Quando eu desencarnar, estarei indo para uma zona umbralina, para uma zona de refazimento. Por quê? Porque eu estarei sintonizada nesta energia, nesta sintonia. E aí, a partir do momento em que eu tomar conhecimento efetivo, por quê? Porque no plano espiritual, lembrem-se, por favor, que nós não estamos sós, que os nossos mentores tentam nos orientar, que os nossos mentores estão ali tentando mostrar para nós o que nós estamos fazendo. E se é desta forma, eles tentando falar, lembra quando eu falei da ajuda externa? Quando eles tentam nos auxiliar neste processo, nós temos condições de mudar o nosso processo. Porque se nós não tivéssemos condição nenhuma, tenham certeza que nós não passaríamos por essa experiência, porque nós não teríamos, não seria palpável para nós superarmos essa experiência. Então, por favor, lembrem-se disso, não estamos sós. Estaríamos vibrando negativamente, como é chamado, estaríamos vibrando negativamente, mas sempre teremos o apoio de alguém. Nossos mentores, gente, eles também vão nas zonas umbralinas atrás de nós, eles tentam conversar conosco, mas dependerá de nós querermos escutá-los ou não. Pode falar, Suzana. É, fazendo propaganda, né, dos livros da casa, o livro Para Sempre Irmãos fala muito disso, né? De um dos irmãos que tinha uma vida muito desregrada e o outro irmão que era sempre o que fazia todas as coisas do jeitinho certo, mas dentro dele havia muita mágoa, muito ressentimento e muito rancor. E ao desencarnar, a nossa ideia ele teve uma vida muito correta,
né, material, mas quando desencarnou, ele justamente foi para essas zonas, né? E aí ele era um espírito obsessor, ele, né, angariou seguidores e ele vivia nessa mágoa e nesse ressentimento durante, né, tempos e tempos em tempos. E o outro que teve uma vida desregrada conseguiu essa reviravolta, né? Esse crescimento, esse amadurecimento, né? E é mais, a gente poderia usar esse como exemplo, né? Perfeito, Suzana, boa Para lembrança. sempre Este livro, irmão de Agnel e Jeane, hein? Hashtag fica a dica. perfeita lembrança, Suzana, perfeito. É um exemplo claro disso, porque como você bem colocou, um irmão que parecia muito mais desregrado do que o outro, ele buscava a sua mudança, ele sabia que estava errado. Olha a ideia que foi essa passagem, né? Essa relação trazida no livro foi fantástica, porque você via que, apesar dele ainda viver nessas transgressões morais, né, que fazia parte dele, ainda assim ele tinha consciência dessa transgressão e ele buscava uma mudança que ele não se sentia capaz de fazer. Então, o fato dele buscar isso, né, dessas tentativas, dessas construções e desconstruções que ele fazia, não sei nem se eu inventei essa palavra agora, mas a partir desse momento, ele conseguiu muito mais enriquecer-se, ou melhor, mais rápido, enriquecer-se na mudança de si mesmo do que o outro irmão, que ele estava num processo mais íntimo. Lembra quando eu falei que o rancor e o ressentimento, muitas vezes ele não é falado, ele é sentido, ele é construído dentro de si? E no plano espiritual, gente, o que é construído em nós é o que vai, é o que segue conosco, né? E aí ele teve que vivenciar muitas experiências. Leiam o livro porque vale a pena. Ele teve que vivenciar muitas experiências para ele poder ter um pouco até da consciência que o outro conseguiu angariar. Fala, Léo. Bora lá. É, rancor, mágoa e ressentimento são os sentimentos de quem tem dificuldade de perdoar. Fantástica essa pergunta também. Hoje as perguntas são todas sempre fantásticas, né? Mas exatamente. Prestem atenção. Quando eu falei que a palavra da vez hoje era autoconhecimento, nós sempre precisamos lembrar que a palavra, quando nós estamos no nosso processo de autoconhecimento, ele está sempre associado, esta palavra sempre está associada à palavra, à postura, à necessidade de nós perdoarmos. Sempre. Para que eu possa me autoconhecer, eu preciso colocar em prática o perdão. Não se iludam. Conhecer-se é difícil, e se você não se colocar numa posição de alvo do seu perdão, talvez não valha nem a pena você buscar o autoconhecimento. Porque você vai se é, é... Ai, meu Deus, como é que fala? Me ajuda aqui, Suzana. Como é que a gente fala aqui que é se Autoflagelar. autoflagelar? Obrigada, Inês. Era essa a palavra. Você vai se autoflagelar. Porque não tem jeito, gente. Olha, percebam, nós somos pessoas lindas, mas nós ainda temos muito para aprender e crescer. E nós não somos nós não aceitamos tão bem aquilo que para nós não é perfeito, aquilo que para nós nos levaria a compreender essa necessidade de mudança.
Então, se eu busco o meu autoconhecimento, eu preciso me utilizar desse instrumento chamado perdão. Por quê? Me conheci, descobri que eu ainda tenho alguma coisa que ainda preciso fazer mudanças. Neste momento, para eu trazer para a minha possibilidade de eu fazer essa mudança, eu preciso me perdoar por eu ainda não ter crescido suficientemente, por eu ainda não ter entendido suficientemente. Então, as pessoas que estão neste ressentimento, neste rancor, nesta mágoa, naquilo que nós chamamos, né, das nossas, talvez até chamamos das nossas desvirtudes, para tudo isso, para nós nos enxergarmos nessa situação, nós precisamos do auto-perdão. Se eu me permito vivenciar o ressentimento, a mágoa, o rancor, se eu me permito isso, eu estou desprovida da, da minha capacidade de me auto-perdoar e de perdoar o outro. Porque se eu não consigo me perdoar, será que eu vou conseguir perdoar o outro? Porque neste momento em que sou vítima, eu não estou conseguindo aceitar o meu perdão. Eu vou aceitar dar o meu perdão a alguém? Pensem nisso. Então, a pessoa que ela está vivenciando o seu ressentimento, está vivenciando, alimentando o seu ressentimento a ponto de se tornar um rancor, uma mágoa profunda, um ódio, né, insistente, aterrador, esta pessoa, ela está com dificuldade de colocar em prática o perdão. Se é desta forma, e se ela já está num sofrimento, e aí eu vou dizer que é quase sobre-humano, porque quando nós estamos vibrando no rancor, a dor é profunda, o buraco é grande, porque nós estamos atuando contra alguém que nós consideramos. Nós nos afastamos de alguém que nós amamos. Percebem? Então, se é desta forma, a dor é grande. E ainda assim eu não estou conseguindo aplicar o perdão a mim, que estou vítima, ao outro que eu considerei algoz. Está tudo dentro deste meu universo, e meu universo, ele está repleto de dor. Fala, Suzana. É, pode considerar, então, que a gente só tem ressentimento, rancor de quem amamos? A gente não pode, alimentar esse sentimento, essa emoção de pessoas que estão distantes de nós? Alguma notícia Então, que a gente ouve de algum, sabe, assim, algum crime, alguma coisa, coisas que estão distantes e não fazem parte dos nossos amores, assim. vamos lá, eu vou explicar isso melhor para vocês entenderem. Eu só posso sentir ressentimento e rancor contra as pessoas que eu tenho alguma consideração. Mas eu posso sentir raiva, ódio, que se confunde com o ressentimento e o rancor de pessoas não, desculpa, das ações de pessoas que eu não conheço. Percebe? Então, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa pública que eu não conheço, e as ações dela me deixam enojadas, aqueles sentimentos que não são bons, ok? Eu posso sentir raiva, eu posso sentir ódio das ações dessa pessoa, e eu posso, em razão da minha ignorância ainda, confundir que a minha raiva, o meu ódio, sabe? Está na pessoa, mas não é a pessoa, porque essa pessoa, eu não tenho nada com ela, eu não vivencio, eu não a conheço, mas eu sinto rancor, eu sinto ressentimento e mágoa contra as pessoas que eu amo, porque no momento em que ela agiu, ou seja, a ação dela
me indignou, mas por ela ter feito isso, isso me indignou, isso me magoou. E o meu alimentar está baseado no fato dela ter feito. Você entende? Então, vamos de novo na pessoa pública. A pessoa pública fez alguma coisa que eu não gostei. E eu senti ódio dessa pessoa. Ele foi contra os meus interesses, né? Porque eu também só vou me incomodar se vier contra os meus interesses, né? Assim, e meus interesses, gente, às vezes pode ser eu entender que os direitos da coletividade é, é, são é, são imprescindíveis. Que ele foi contra a coletividade, aquilo ali era meu interesse, eu não queria que aquilo acontecesse. Entendem? Então, vamos lá. Então, neste momento, o meu ódio foi contra aquela pessoa, a, desculpa, aquela ação da pessoa. E aí eu começo a confundir a pessoa, a ação dela. O que que eu estou fazendo? Eu estou Eu não sei se a palavra certa é essa, se eu estiver errado, você me corrige, Suzana, mas é como se eu estivesse personificando a ação da pessoa nela. É isso mesmo, né? Então é como se eu tivesse a ação dela, eu a personifico nela, mas não é contra ela, é contra aquilo que essa pessoa faz, as ideias erradas que ela tem, entendeu? Mas não é ela em si, é o que ela faz. Então, eu só posso sentir rancor de uma pessoa que eu amo, porque ela agiu assim. Então, eu entendi que ela foi contra mim, ela agiu contra mim. Entendeu? Deu para entender? Bom. Léo? Bora lá. Relações tóxicas são predestinadas a terminar em rancor e mágoa e ressentimento. Entendendo isso, como poderia reverter os possíveis danos psicossomáticos e espirituais? A última palavra eu não ouvi, desculpa. Entendendo isso, como reverter os possíveis danos psicossomáticos e espirituais? Ah, espirituais. É, Então, quando você afirma, quando você afirma que relações tóxicas, elas são predestinadas às pessoas sentirem rancor e ressentimento, eu diria que é muito forte. Não, mas peraí, olha só. Elas são as relações tóxicas. A pergunta foi: as relações tóxicas são predestinadas a terminar em rancor? Entende? Isso, exato. Não foi isso que eu disse, não? Bem, que seja. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho muito forte, engraçado. Eu acho forte. Por quê? Porque eu acho que eu sou muito otimista em relação à humanidade. O que que acontece? Uma relação tóxica, ela acontece entre, vamos botar duas pessoas, e ambas elas estão aceitando o processo, certo? A ponto dela se tornar tóxica. Essa relação, ela pode, com certeza, ela pode acabar em ressentimentos e rancores. Isso é um fato. Mas acredito eu que nós hoje, da forma que nós estamos enxergando as coisas, conseguiremos transmutar essas sensações e nos compreender nessa relação, então, aplicarmos o auto-perdão e talvez até aplicarmos o perdão àquela pessoa que, de repente, ela não soube aproveitar melhor a relação que tínhamos, por exemplo. Então, é só uma observação dentro do meu otimismo de que, de repente, a gente pode sair de uma relação tóxica ou não, ainda num processo de
lapidação íntima de uma cura emocional, tá bom? Mas vamos lá. Passando a responder a essa pergunta. Realmente, em razão do quanto uma relação tóxica ela pode nos prejudicar psicológica, mental, fisicamente, na maioria das vezes a gente sai de uma relação como essa com muitos traumas, com muitas dores, com muita postura, vamos dizer, doente, tá? Vocês me corrijam se eu estou usando as expressões equivocadas. Mas, nesse momento, quando acontece isso, o que nós precisamos fazer? De novo, hoje a expressão não é cada caso um caso, não. Hoje a expressão é precisamos nos conhecer. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou vivenciando a minha vida, que está num relacionamento tóxico, eu percebo que isso está acontecendo e eu quero sair deste processo, eu início, gente, de um processo de autoconhecimento, de um processo de eu valorizar a minha vida. Por quê? Porque a partir do momento que eu busco essa compreensão, que eu percebo que eu não mereço ficar numa relação tóxica, eu já começo o meu processo de autoconhecimento, eu já consigo entender que eu tenho valor. E aí eu saio dessa relação. Na maioria das vezes, em razão da nossa ignorância, nos achando vítimas. E para que eu possa sair do processo de ressentimento que este estado de vitimização me traz, eu preciso compreender que ninguém é vítima nesta vida. Aí vocês falam, não, mas aí estamos falando sobre um lado religioso, espiritual. Sim, não temos como nos curarmos nos curarmos de doenças psicológicas e mentais se nós não tivermos a proposta de nós nos curarmos espiritualmente. Não estou falando de espíritas, não estou falando que temos que nos tornar espíritas, eu estou falando que nós temos que nos curar espiritualmente, tratar de nossa espiritualidade. Também não estou falando de religiosidade, gente, estou falando de espiritualidade, valorização do meu ser. Então, a partir do momento em que eu saio dessa relação e eu estou numa posição, numa visão de que estou vítima deste processo, eu necessito me curar. Quando eu estou numa relação tóxica, gente, a ponto de eu sair dessa relação e ela ter sido considerada efetivamente tóxica, eu digo a vocês que nós precisamos de duas coisas. Olha o que eu acabei de falar. Nós precisamos nos curar espiritualmente falando, e nós precisamos nos curar fisicamente, mentalmente, emocionalmente falando. Então, o que eu estou dizendo? Meu conselho, nós precisamos nos voltar para o nosso lado espiritual e nós precisamos de um auxílio, de uma terapia psicológica, uma terapia para que nós possamos superar isso. E por quê? Vou explicar. Gente, uma relação tóxica não é uma relação difícil. Existe diferença. Uma relação tóxica é uma relação onde a pessoa ou as pessoas que estão vivenciando ali, elas estão vivenciando fatores que são extremamente limitantes. Elas são subjugadas, elas são maltratadas.
E elas, quando elas estão nesse tipo de relacionamento, que nós podemos chamar de tóxicos, a pessoa ela sai muito mazelada. Se nós associarmos isso a uma vida antes, a várias vidas nossas anteriores, muita coisa sairá, submergerá, né? Daquele iceberg que está no nosso inconsciente e subirá para o nosso consciente. Nós teremos que lidar com muita coisa aí. E aí, neste caso, precisamos de auxílio profissional. Eu não tenho outra resposta para dar neste momento. Não estou puxando sardinha para o meu apoio, Suzano, mas eu estou dizendo que é extremamente necessário. E por que eu falo tratar da nossa espiritualidade? Exatamente porque existem focos que estarão sendo trabalhados por nós nessa experiência que fazem parte de nossas outras vidas. E se nós não trabalharmos a nossa espiritualidade, ou seja, valorarmos esse ser espiritual, entendermos que nós temos valor, entendermos inúmeras coisas que estão voltadas para o nosso ser, nós não daremos conta de sairmos do papel de vítimas, de sairmos do processo de sofredores. Então, é extremamente necessário que nós compreendamos que uma relação tóxica, e aí eu estou chamando de tóxica aquela, né? Diferente de uma relação difícil, uma relação que muitas vezes a gente, claro, tem dificuldades, é um relacionamento que tem suas diferenças, ok? Então, neste momento, vamos fazer essa diferença. Numa relação tóxica, você tem mais trabalho para você poder se curar dela, tá bom? Suzana? Você sabe que eu reparo, você está falando de perdão e de auto-perdão. No consultório é o que eu mais observo, assim, que o crescimento acontece quando a pessoa entende que passou por aquilo, deu o melhor de si, o que conseguia, com as condições que conseguia, no momento de vida que conseguia, e quando ela entende isso, e quando ela se perdoa, é a chave, é a virada. E aí ela consegue deixar aquilo no lugar onde tem que ficar e cuidar de si, e criar um novo lugar para si mesma. Ela não é uma marca profunda, sem sombra de dúvida. É sempre o alerta amarelo que vai ficar piscando, sempre. Mas quando ela toma a decisão de não permitir que aquilo continue sendo tóxico, porque às vezes existe o afastamento, mas se você fica sempre vinculado à pessoa, que tudo que acontece na sua vida você atribui aquilo, que nada que deu certo, né? Nada que você, apesar de não estar presente fisicamente naquela relação tóxica, a toxicidade continua com você. Então, tem toda a diferença quando a pessoa decide, eu realmente não quero mais isso para mim. Eu não quero carregar este sentimento comigo, eu não quero me ressentir mais daquilo que ambos conseguimos fazer naquele momento, que aquilo aconteceu. Né? Então, o que o outro vai fazer com a história de vida dele, né? E por que alimentou a toxicidade, é uma questão do outro. Agora, quando a pessoa resolve ela cuidar dela, aí é bonito de ver. É É bonito, assim. verdade, é Uma. verdade. Eu até me emociono porque é a beleza de ser psicólogo, às vezes, é ver isso, assim. Você vê a pessoa e você fala, ela está toda estrupiada, mas ela fala, não, mas eu tô aqui toda rasgada, toda, mas eu quero fazer diferente e eu quero uma história diferente para mim. Aí, aí vai. Aí eu acho que onde caberia ressentimento, mágoa, rancor, se torna amor próprio. E aí vai. Então,
Exatamente, exatamente. Porque neste momento você entende o seu valor. E aí, quando você entende o seu valor, você brilha. Você entende o seu valor e você entende que você merece ter uma vida melhor. E aí você se liberta. Exatamente isso. O perdão, neste momento, o auto-perdão, ele te cura e ele te liberta. É maravilhoso. É isso mesmo. Fala, Léo. Bora lá, pergunta. Deixa eu só abrir aqui. Faltam quantas, Léo? Duas. Eu já Tá. vou encerrar. Na verdade, eu estava copiando o encerramento. Vamos lá. Esses sentimentos de rancor e ressentimentos, quando nos vemos como vítimas, podemos ter olhar de inveja, ao contrário de rancor e ressentimento? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir? Vamos lá. Esses sentimentos, né, rancor e ressentimento, quando nos vemos no papel de vítima, nós podemos ter um olhar de inveja, ao contrário de rancor e ressentimento? Só se a inveja ela tiver base na ideia de eu queria estar fazendo o que o outro está fazendo comigo, eu queria estar fazendo com ele. Ou seja, vingança. Sinceramente, assim, eu só consigo enxergar a inveja neste caso, né? De você estar invejoso, você está querendo se vingar e não está conseguindo. É, porque senão, pode ser. Pode ser em que sentido? Uma pessoa que ela gostaria muito de fazer o que a outra pessoa está fazendo, até com os outros, e ela não faz porque ela não tem coragem. E aí ela pode sim, ela estar com inveja do que o outro está fazendo. Claro que associado essa inveja a sentimentos que estariam vamos botar assim, sentimentos negativos, não vou dizer quais, mas sentimentos negativos, porque essa pessoa pode estar sendo alvo também desta ação, mas pode acontecer sim. Se ela for um tipo de pessoa que ela gostaria de estar fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, subjugando, sendo ditador e tal, mas ele não ter coragem de fazer por uma infinidade de coisas. Então, sim, pode ter inveja. Mas eu não consigo, volto a dizer, não consigo ver esta pessoa só invejosa. Eu acredito que essa pessoa ela terá alguns outros sentimentos negativos temperando este momento da vida dela, contrária a esta pessoa e talvez até contrária às outras pessoas que estivessem vivenciando essa experiência também. Ok? Fala, Léo. Próxima e última pergunta, para fechar. Posso considerar essa pergunta da nossa amiga Edneia, né? Publicou ali uma coisa para todo mundo ver. Então, Edneia, vários créditos, que é uma boa pergunta. Posso considerar que o perdão pode nos levar à autocura? Pode considerar e treine bastante a Edneia para isso. Bastante, porque com certeza o perdão ele nos cura, o perdão ele nos liberta, o perdão é uma ferramenta valorosa para nós que ainda nos magoamos, que ainda nos ressentimos, que ainda sentimos rancores e outras tantas desvirtudes que portamos. O perdão é uma ferramenta que ela, com o passar do tempo, quando nós não mais nos sentirmos aviltados pelo outro ou por nós mesmos, ela será abandonada. Porque se nós não sentirmos nada disso, ela será uma ferramenta obsoleta. Mas enquanto nós tivermos a nossa ignorância
pautada nesses sentimentos, nessas desvirtudes, enquanto nós ainda sentirmos ofensas, nos sentirmos ofendidos, nós ainda necessitaremos do perdão para nos curar, para nos libertar, para compreendermos o outro e compreendermos a nós mesmos. Tá bom? Acabou, Léo? Aproveitando já o tema, só para fazer um jabá, né? Para todos, para quem não leu ainda, leia o livro Perdão, a Chave da Liberdade, da nossa querida Adriana Machado, né? Então, já que a gente está falando de perdão, esse livro, para mim, é um fantástico. Mas acabaram as perguntas. Você viu que hoje a propaganda está rolando solta dos livros da fraternidade, hein? É verdade, porque são livros maravilhosos, trazem experiências maravilhosas que nos dão condições de nós percebermos a nossa vida, através das experiências alheias, né? Realmente, quando nós tomamos consciência de que nós, em muitas situações, acabamos nos vitimizando, mas o pior não é quando nós nos enxergamos vítimas do outro, do nosso irmão. O pior é quando nós nos enxergamos vítimas da vida de Deus. Quando nós nos colocamos ressentidos com o Pai, quando nós nos colocamos magoados ou rancorosos frente ao Pai, aí eu digo a vocês que nós estaremos mais do que doentes. Por quê? Porque nós não concebemos, nosso ser não concebe viver sem o amor do Pai. Isso está no nosso processo, lá no fundo do profundo ser, né? Nós não aceitamos que o Pai não esteja conosco, que este Criador não nos ame. E quando nós estamos magoados e ressentidos com Ele, nós ficamos doentes. Então, que nós possamos compreender que nós não somos vítimas de Deus e da vida, podemos, às vezes, até sermos vítimas da ação do nosso irmão ignorante, mas quantas vezes nós é que fomos os algozes de outros tantos irmãos, talvez mesmo até deles, né, que hoje se encontram nessa posição, e que nós estamos neste caminhar, na busca de uma evolução, de um crescimento íntimo. E se é desta forma, não existirá melhor ferramenta para que nós possamos nos compreender, nos autoconhecer, nos autoperdoar, perdoar o outro, que não seja a ação do outro, a ação do próximo, a presença do próximo na nossa vida. Rancor e ressentimento são desvirtudes, vamos colocar assim, né? Porque se a gente chega a ser palpável na nossa vida, mas são sentimentos que fazem muito mal ao nosso coração e nos fazem muito mal física e espiritualmente. Então, que nós possamos lembrar que nós ainda temos muito a crescer. E para que nós possamos, somente para a gente poder trazer uma finalização, quero esclarecer a vocês uma coisa, que eu estou falando o tempo todo, mas não falei expressamente. Sentirmos o ressentimento, a gente poderia dizer que é algo automático, mas sentirmos mágoas e rancores são escolhas nossas. É o alimentar de emoções negativas em nós por escolha nossa. Então, talvez por escolha nossa, nós possamos fazer o seguinte: nos darmos condições de superarmos
o sentimento que nos tomou em razão de uma ação alheia ou nossa mesmo, nós darmos tempo ao tempo. O tempo, gente, é precioso neste momento. Normalmente, quando nós sentimos algum ressentimento, se nós dermos tempo ao tempo, ou seja, não o alimentarmos, aquilo que nós sentimos ficará mais claro e possivelmente teremos mais condições de nos libertar dessa sensação. Então, nos dar tempo ao tempo é essencial. Para isso, nós precisaremos confiar mais em nós. Então, eu preciso dar tempo a mim, mas eu preciso confiar em mim. O que é confiar em mim? É confiar que eu tenho capacidade de superar as dificuldades, essas dificuldades que foram trazidas para mim, emocionais. É eu confiar que eu posso sim, se a pessoa fez algo contra mim, talvez foi ignorância dela, não minha, e que eu posso superar isso. E eu também posso mudar a minha vida deixando de viver no passado e voltar a viver o meu presente. Porque viver com ressentimento, mágoas e rancores é nós estarmos vivendo no passado. É nós trazermos o nosso passado todos os dias para o nosso presente. E se é desta forma, continuamos escravizados por nossa própria escolha. Se não estamos conseguindo fazer sozinhos, peçamos ajuda. Peçamos ajuda aos nossos amores, peçamos ajuda a Deus, peçamos ajuda à espiritualidade, peçamos ajuda profissional, porque isso não é fraqueza. Ao contrário, pedir ajuda é ser forte, porque estaremos dando a nós a verdadeira noção de que nós somos importantes o suficiente para nós abrirmos abrirmos ao outro aquilo que necessitamos. Então, tempo, confiança e vivência no nosso presente. Tá bom? Acho que ficam essas dicas. Eu espero que cada um de nós que tem um ressentimentozinho ou um rancorzinho por alguém, que a gente possa trabalhá-los. Temos hoje oportunidades mil para nós podermos fazer isso por nós. E, aproveitando o que a Suzana falou para nós sobre aqueles terceiros, aqueles que a gente odeia, aqueles que a gente sente muita raiva, que a gente possa lembrar, talvez falando de uma forma muito rasgada, como o Joel gostava de dizer, gente, eles não merecem a nossa atenção, não merecem a nossa gastrite. Vamos lembrar que nós merecemos estar saudáveis. Então, compreendamos que a raiva é da ação e não da pessoa, que tudo vai entrando nos eixos e nós vamos ficando melhores a cada dia, mais curados, mais libertos. Tá bom? Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, irmão querido, gratidão. O nosso muito obrigado por termos podido trazer estes esclarecimentos, não só aos corações alheios, mas aos nossos próprios corações. Porque falar faz com que aquilo que está dentro de nós
fique mais claro, fique melhor. Então, meu Jesus, que o Senhor possa estar sempre nos abençoando, nos orientando, nos trazendo as graças de senti-lo e ao Pai em nossas vidas. E aí, nenhum rancor, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, raiva, nada permanecerá em nossos corações. Que o Senhor brilhe para que nós o sintamos e para que nós aprendamos a brilhar também. Assim seja.